Estamos dando início então, irmãos e irmãs, ao nosso segundo culto desta manhã. Vamos cantar, vamos ouvir o desafio da obra missionária, vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos apresentar neném, vamos ter opção de fé, um culto como deve ser, cheio de emoções. Vamos começar, diferentemente que está no programa, ouvindo também mais uma música. Nossa banda queridos, diáconos e pastores e dirigentes podem então, por favor, se assentar. Quando os irmãos se preparam aí, quero fazer alguns destaques bastante breves. Nosso culto cívico, nós iremos celebrá-lo no próximo domingo, às 19 horas. Nós temos convites como esses daqui. Vou pedir aqui para o nosso Eberman mostrar aqui. Voltou a atuar como voluntário, ótimo, parabéns. Sigam o exemplo dele, venham nos ajudar aqui, operando as câmeras. Temos convites, então, como eu dizia, disponíveis para os irmãos pegarem lá no balcão e distribuírem. Então, quanto você precisar, você pode fazer isto. Também quero sublinhar, está na página 7 do nosso boletim, na primeira coluna, lá embaixo, o curso ou oficina de contadores de história. É um esforço que temos feito, porque esta é uma área muito necessitada de pessoas que em hospitais, abrigos e outras instituições podem ser tocadas ouvindo histórias. Então, quero desafiar você, mesmo que não tenha tempo, venha fazer o curso. Estão os dados no boletim aí, para contar para os seus netos, se for o caso, mas contar em metrô, em lugares públicos e, sobretudo, em hospitais, pessoas que podem e precisam ouvir do Evangelho de Jesus através de belas histórias. Eugene Peterson, autor que nós aqui temos apreciado muito, traduziu a mensagem, diz que a vida e a Bíblia são basicamente histórias e orações. E Deus se revelou a nós na história, mas também através de histórias. O método preferido de Jesus para pregar era contar histórias que nos tocam profundamente. Eu estava vendo a Xuxa ontem à tarde. Podem rir. Isso. Agora posso continuar? Ok. Tem lá um quadro que mostra exatamente isso. São atrizes, as quais evidentemente eu não conheço, e pessoas que a conhecerem há algum tempo, tiveram algum relacionamento com essas atrizes, no caso desse dia foram atrizes, contam histórias. Qual o segredo do programa? Exatamente isso, histórias. Quem é que não para ouvir uma história? Agora, é preciso saber contar histórias e então vivê-las e narrá-las aos outros. É isso que vai ser ensinado aqui naquele curso de contador ou contação de história. Hoje nós temos acontecendo nesse mesmo momento a Escola Bíblica Temática com o professor Delambre. Temos o bazar acontecendo aqui, descendo à esquerda, chamada Sala da MCA. Temos o almoço missionário, você pode participar ainda, mesmo que não tenha inscrito, pode fazer a sua inscrição. Bazar, almoço, e temos também aqui uma esteticista, duas na verdade, fazendo limpeza facial e outros programas de embelezamento. Como tudo será revertido para missões, você pode fazer sem culpa nenhuma. Então vai lá, se embeleze, pague e vai para junto de missões nacionais sustentar os missionários. Por último, nesse momento, nós estamos convocados para uma Assembleia Geral extraordinária, que faremos no final do culto, junto com o ofertório. É uma decisão sobre a compra de um imóvel. A irmã Ritinha da Conceição deixou um imóvel para a igreja como herança. 50% dessa herança para a igreja e 50% para uma pessoa do seu relacionamento.
o Conselho da Igreja e a diretoria trazem, então, à Assembleia da Igreja a proposta de comprar essa outra metade e ficar com o imóvel por inteiro. Então, esse é o teor da decisão. Os irmãos terão apenas que dizer sim ou não a esta sugestão proposta do Conselho e da diretoria da Igreja. Será objeto, então, no final do culto, durante o ofertório. Temos conosco nossa missionária Ariene Gláucia da Silva Machado, que atua em Fortaleza, no bairro, na área chamada Cidade 2000, junto com o seu esposo e os seus filhos, como missionária da Junta de Missões Nacionais, e em tempo oportuno ela vai nos trazer uma reflexão e um convite sobre como podemos participar dessa obra que ela realiza. Então vamos agora a esse instante de prelúdio. Mas, Wilson, onde podemos ver o Itanilson? Acho que podemos ver primeiro, depois então a banda Querigma, hoje enriquecido com outros componentes, poderá então louvar ao nosso Deus. Vamos então ver as notícias do Itanilson. Ontem, dia 3 de setembro, aconteceu mais um Ita Feliz. Foi um dia muito gostoso de comunhão e diversão. Tivemos o encerramento do campeonato de futebol. Foi realmente muito legal. E depois, todos participaram de um delicioso churrasco. No último dia 26, os adolescentes curtiram o Culto Ai Song. Foi realmente muito divertido. Saiba mais o que aconteceu assistindo a nossa matéria. Fala aí, gente, vocês estão vendo essa bagunça aqui? Vocês estão vendo? Então, essa bagunça é nada mais nada menos que o Culto Ai. Mas dessa vez, o culto dos adolescentes vai estar um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada. Carlos Daniel, fala pra gente, hoje o Culto Ai está um pouquinho diferente, ele se chama Culto Ai Song. Explica pra gente o que é o Culto Ai Song. Essa ideia surgiu no ensaio, nós estávamos ensaiando lá algumas canções e pensando nas letras, e aí nós tivemos a ideia de, no Culto Ai, antes da música, explicar um pouco sobre a letra, qual a inspiração bíblica daquela poesia, e aí surgiu essa ideia. Agora vamos ver o que a galera está achando dessa nova organização. Esse daqui do meu lado é o Décio. Décio, qual é a sua opinião? Bem, eu acho que é bem interessante fazer um culto ai onde só tem em geral músicas. Meu nome é Raquel e eu estou achando interessante essa experiência do culto ai, mudar o formato. Fazer algo também que seja mais a nossa cara, assim. É muito legal estar aqui louvando a Deus e tal. É bem divertido ficar aqui com o pessoal. A nossa igreja tem desenvolvido um projeto muito especial. Aulas de reforço para as crianças da nossa região. Confira a entrevista. Estamos aqui com a Marta, que é coordenadora do Ministério de Justiça da nossa igreja e vai nos explicar como funciona esse trabalho. Sonhamos o projeto Reforço Escolar Itacruçá com o desejo de acolher, abraçar e oferecer apoio pedagógico às crianças do nosso bairro, visando principalmente aquelas que não fazem parte do convívio da nossa igreja. Esse projeto tem sido bastante acolhido por alguns membros e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Só que estamos precisando muito mais de mais voluntários. Se você tiver disposição e tempo, nos ajude nesse sonho. O nosso Ita News vai ficando por aqui. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Tchau!
Muito apropriada essa canção de João Alexandre sobre o nosso Brasil, nossa paixão, nossa preocupação e também, sem dúvida, o nosso compromisso por uma transformação que vá além da economia e alcance a moral, a emoção, o coração, a alma. Quero chamar nesse instante aqui nossa irmã Nura Cravo, que no próximo domingo, neste mesmo culto, às 11 horas, junto com outros irmãos, dos quais ouviremos hoje à noite de fé a profissão, vai ser batizada. Aqui estamos com a irmã Nura. Vou pedir ali o seu filho para dar um apoio moral nesta hora de grandes e fortes emoções, né? Pode vir também a Nora é boazinha? Então pode vir, maravilhosa, disse ela. Pode vir também a Nora, e os netos, se estiverem, podem vir também. Não pode votar, viu? Porque eu voto suspeito nesse caso. Você vai só dar o apoio, não é? Então, a irmã Nura é filha do Walter Cravo. Obviamente está aqui a família, né? Eu disse o quê? Ela gostou porque achou novinha, ela, vamos corrigir. Ela é a mãe e a avó e sogra dessa família aqui. E ela, então, vem participando do nosso culto já há algum tempo e decidiu, então, se apresentar à igreja para ser batizada. Então, eu vou perguntar à irmã Nura por que a irmã deseja se batizar. Eu desejo me batizar porque eu quero seguir a Cristo, quero professar minha fé a todos que estão aqui presentes, da maravilha que agora que eu descobri o tesouro que é a Bíblia. Bem, acho que depois dessa resposta não precisa pergunta nenhuma mais, né? Merchandising, marketing. Almir diz que é aluno da classe dele, onde se aprende a Bíblia direto, né? A escola bíblica tem essa e outras classes, e a Bíblia, então, esse tesouro, ela falou exatamente essa palavra comigo também, ela está, digamos assim, extasiada, e lamentando o tempo que ela perdeu. Mas eu falei, não interessa, o que passou, passou, agora é daqui para frente. Os favoráveis que batizemos a irmã Nura, levante então de suas mãos. Muito obrigado, podem baixar. Nura é Nura mesmo, não é diminutivo, apelido, não, é Nura mesmo, Cravo. Então, pode continuar aí, para os irmãos depois virem dar um abraço aí em todos vocês. Mas o meu da saída continua de pé, eu vou esperar vocês lá. Muito bem. Vou chamar agora aqui o nosso pianista. Cadê o pianista? Não estou vendo o pianista aqui. Sumiu. Onde é que ele se encontra? Você quer vir aqui, por favor? Junto com a sua esposa, evidentemente, né? E com a Maria Clara. Maria Clara, a irmã, né? A Fernanda, a mãe. O Adriano, o pai. E aqui está o Theo. Pode ficar aqui. Isso. Podem vir todos para cá. Quero chamar também os aniversariantes da semana. Fiquem ali do meu lado esquerdo, por favor. Vamos também orar por você. Alguém que nessa semana completou aniversário, além de Desirê, se tiver, pode vir. Irmã de Zintra, também são bem-vindas. Olha quem está aí, de Zintra. Esposo do Roberto Gertner, está lembrando? Aqui. Desirê, parabéns também. Parabéns. Há alguém entre nós que pela primeira vez participa do nosso culto? Se houver, queira ficar em pé por obséquio para receber o nosso cumprimento, por favor. Se é a primeira vez que você... Aqui temos uma jovem, muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora. A irmã Severina vai abraçar a senhora aí. Irmã Severina, esperando o seu abraço para sentar. Isso, dê um abraço nela aí. Vieram vários. Mais alguém pela primeira vez? Na galeria temos alguém? Conosco participantes? Ok? Então vamos agora então orar. Quantos meses?
4 meses. Ainda bem que eu estou forte, né? Ainda bem que eu estou forte. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Com alegria, Senhor, nós te oferecemos este culto a Ti. Culto em que nossos irmãos vêm aqui para agradecer, porque acrescentaram à sua vida mais um ano dado por Ti. Com eles nos alegramos também. Os abraçamos em nome de Jesus. Aqui estou também com o Theo, a quem o Senhor trouxe para alegrar a sua família, também a nós. Está aqui ele forte, saudável, participativo, porque o Senhor assim quis. Agora os seus pais aqui o trazem para te apresentar e para pedir que o Senhor ajude os seus pais a serem os seus ajudadores. Apoie os seus pais a serem os apoiadores do Theo, de tal modo que ele possa crescer, continuar crescendo, na verdade, assim, com esse vigor e essa força. Que o Senhor permita que ele cresça, não só em tamanho, mas cresça em sabedoria e em fé. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Em pé ainda vamos então cantar esta canção que nos fala que Deus está presente. Vamos então se assentar, por favor. Hoje estamos um pouco atípicos por causa do horário que rema contra nós. Essa música diz que Deus está presente. Vamos adorá-lo, reverentes, vamos exaltá-lo. Continuaremos cantando, antes eu te conhecia de ouvir falar. O que lhe lembra essa frase?
Que livro da Bíblia lhe lembra essa frase? Jó, né? Que assim confessou. Eu espero que cada um aqui conheça a Jesus, não de ouvir falar apenas, mas por conhecê-lo face a face. O grande Paulo, antes de sua conversão, também conhecia Jesus. Mas, indo para Damasco, teve um encontro com Jesus. E a partir daí, mudou toda a sua vida. Eu espero que você que teve já um encontro com Jesus, continue nesse compromisso. E se aqui há alguém que não teve esse encontro ainda, possa orar enquanto nós cantamos: Senhor, eu também quero ter um encontro contigo. Cantemos então. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces. Tu sondas e conheces meu coração, ó Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Do começo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração.
me alegro com tua vida em minha vida. Em nossa vida é o nosso respirar. Os irmãos vão continuar, que daqui a pouco cantaremos esta melodia, mas quero convidar a uma pessoa que deseja orar nesse instante. Ouvimos a história de Jó, cantamos esta música. Pastor Maurício estará aqui comigo. Nós vamos cantar agora esta outra música, sentados como nos encontramos. Essa que fala que Jesus é o nosso respirar, é a atmosfera das nossas vidas, é o ar dos nossos pulmões. Enquanto nós cantamos, sentados como nos encontramos, nós queremos convidar você a vir estar aqui conosco, ficar em pé, ajoelhar-se, se assim desejar. Vamos orar por você, colocando você, alguém de sua família, alguma pessoa ou outra do seu relacionamento, alguém que você saiba que você quer colocar a si e a essa pessoa diante de Deus. Como deseja se expressar, você o fará. Vamos cantar agora. Depois desse canto, então, o pastor Zé Maurício vai interceder, colocando o seu assunto pessoal ou de outrem diante de Deus. Nós sabemos que Deus é aquele que age. Sabemos que Deus, no entanto, não faz propaganda dos seus atos. Ele age. Às vezes em meio a um furacão, às vezes em meio a uma suave brisa. Às vezes quando a chuva traz inundação, ou quando o sol traz um convite à vida. Os mais diferentes modos. Nós não podemos encapsular o nosso Deus. Deus não é alguém que nós colocamos numa garrafa e damos ordens. É um Senhor a quem nós oramos prostrados, como cantamos no primeiro hino, e esperamos que Ele haja. Do jeito dele, o que nos provoca uma certa angústia, é verdade. Mas é assim que Deus age, sempre para o nosso bem. Vamos cantar, vamos pensar um pouco nesse Deus que é o nosso respirar. Convido as vozes femininas para começar esse cântico. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Eu queria deixar com os irmãos alguns motivos de oração. Os irmãos estão vendo aqui a nossa irmã Nádia, acompanhada do seu esposo, irmão Paulo. Ela mandou-me um bilhetinho antes do momento de intercessão. Vai submeter-se a uma cirurgia muito delicada e ela está muito apreensiva. Ela coloca isso aqui no bilhetinho. Mas Nádia, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia, o nosso protetor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Temos certeza que Deus vai estar com você ali naquele momento, e o Senhor também vai estar conduzindo as mãos do cirurgião e de toda a equipe médica, e tudo vai correr bem para a glória do Senhor. Essa vai ser também a nossa oração e o nosso clamor nessa manhã. Nós também temos o nosso irmão José de Souza Barreto. Ele estava aqui no Hospital Evangélico e foi transferido para o Cardiotrauma em Ipanema, está ali cuidando, teve um derrame, está ainda em tratamento de fisioterapia, mas o seu estado de saúde é bem melhor, ele está já reagindo ao tratamento. Devemos continuar orando por ele, pela sua família, irmã Maria Deusa, pela sua filha Brisa. Também o nosso irmão Edival, essa semana passou por uma cirurgia no joelho e está passando bem, está se recuperando, e agradece também as orações da igreja, bem como outros irmãos que estão enlutados, irmãos que estão preparando-se para uma cirurgia, como o caso da Nádia. Outros estão aí em tratamento de saúde, outros estão aí com acompanhamento médico, fazendo exames, aguardando a orientação dos médicos. Mas nós sabemos que em todos os momentos da nossa vida, em quaisquer circunstâncias, o Senhor está sempre ao nosso lado. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Vamos fazer isso então, orando ao Senhor agora, e consagrando e dedicando as nossas vidas e colocando nas mãos de Deus os pedidos de oração desta manhã. Nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, nós estamos nesta hora na Tua presença, ó Deus, presença que nos alegra, presença que nos anima, presença que traz paz ao nosso coração. Mas é provável, Senhor, que neste momento, alguns que aqui estejam, ó Deus, ansiosos, preocupados, aflitos, aguardando do Senhor uma resposta de oração. E para cada um de nós pedimos nesta manhã, Senhor, que Tu estejas conosco, ó Pai, Tu estejas ao nosso lado, em todos os passos da nossa vida. Aqueles que vão passar por uma cirurgia, aqueles que estão convalescendo de uma cirurgia, aqueles que estão com seu coração entristecido porque estão enlutados, aqueles que estão aguardando o resultado de exames médicos, aqueles que estão desempregados, aqueles que atravessam algum drama familiar. Ó Deus, para cada um pedimos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o milagre do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. É nesta confiança que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Nós a cada ano temos o privilégio de participar em março do trabalho que faz a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E em setembro, das atividades desenvolvidas pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Igrejas e essas juntas são parceiras de Deus na proclamação do Evangelho de Jesus. Por essa razão, nós estamos hoje, então, lançando
a nossa campanha de conscientização de nossa responsabilidade de impactar a nossa nação. A Junta escolheu como tema este: Minha Vida, Impacto para a Nação. Alguns dirão, muito ambicioso. Como é que eu sozinho vou impactar a nação? Mas aquele missionário como a irmã Ariane e tantos outros que estão lá no campo são sustentados por nós, e ao fazer a nossa contribuição estamos impactando aquela nação. Parte dos dízimos que mensalmente nós entregamos vai para a Convenção Batista Brasileira, que os reparte entre a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Estamos lá também, mas podemos ir melhor e ir mais além. Quando sustentamos um missionário como nosso irmão André, que está em Rio do Sul, nós estamos impactando a nação naquela cidade, porque a nação não é algo vago, é um conjunto de pessoas, é um elenco de cidades. Onde nós fazemos diferença, nós impactamos. Fazemos, então, algo que está na gênese da igreja. Por isso, Atos 17, 6b, ouvimos uma crítica contundente aos cristãos. Contundente porque estavam todos bem nos seus sistemas ideológicos e religiosos. Mas aí chegaram os cristãos àquele lugar. E os seus críticos disseram: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Essa é a biografia dos primeiros cristãos. Alvoroçaram, botaram o mundo de cabeça para baixo. Não preciso fazer nenhuma pergunta a este respeito em relação a nós. Vamos cantar então essa música, tema da campanha de missões nacionais este ano. Vamos cantá-la pela segunda vez, porque a primeira foi no culto que antecedeu a este, mas com certeza no final de setembro nós já saberemos de cor e salteado a letra e a melodia. Minha missão é impactar esta nação. Já pensou você com uma camiseta andando na Praça Sans Penha, colocando isso na frente? Minha missão é, atrás, impactar essa nação. Vão chamá-lo de maluco. Vamos então. Minha missão é impactar esta nação, pregando a todo homem o amor do meu Jesus. O meu dever é ensinar o que Jesus mandou. Por onde eu passar vou falar do seu amor. Falar de Jesus é meu prazer, é meu estilo de viver. Cantar a beleza, a salvação do Criador. Ao ide de Cristo vou atender, ao meu chamado responder. É vocação esta mensagem anunciar. Verdade que liberta, Cristo, alegria e vida eterna. Com minha vida vou impactar esta nação. Cristo, verdade que liberta, Cristo, alegria e vida eterna. Com minha vida vou impactar esta nação.
Jesus. O meu dever é ensinar o que Jesus mandou. Por onde eu passar, vou falar do seu amor. Falar de Jesus é meu prazer, é meu estilo de viver. Cantar a beleza, a salvação do Criador. Ao ID de Cristo vou atender, ao meu chamado corresponder. É vocação esta mensagem anunciar. Cristo, verdade que liberta. Cristo, alegria e vida eterna. Com minha vida vou impactar esta nação. Cristo, verdade que liberta. Cristo, alegria e vida eterna. Com minha vida vou impactar esta nação. Cristo, verdade que liberta. Cristo, alegria e vida eterna. Com minha vida vou impactar esta nação. Cristo, verdade que liberta. Cristo, alegria e vida eterna. Com minha vida vou impactar esta nação. Cristo. Vamos impactar essa nação? Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir com a nossa missionária Ariane Gláucia da Silva Machado como é que nós podemos impactar a nação brasileira. É uma alegria imensa estar com os irmãos nesta manhã. Estamos ali há quase 19 anos, completado o ano que vem, trabalhando com a Junta de Missões Nacionais. Durante esses anos nós temos visto vários projetos que a Junta está trabalhando. Nós temos ali o trabalho com crianças nos lares batistas, nós temos o trabalho com usuários de drogas. Hoje nós temos a Missão Batista Cristolândia, que está ali dentro das Cracolândias, salvando vidas para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos o trabalho com índios, o trabalho com etnias, e nós temos também um trabalho de plantação de igreja, no qual nós estamos inseridos. Nós estamos ali trabalhando no Ceará, nós somos do Ceará, nós nos consideramos privilegiados de poder fazer missões no meio do nosso povo. É um grande privilégio para a gente estar ali. E nós trabalhamos com plantação de igreja. O que é plantação de igreja? É igual uma plantinha, né? Você coloca a plantinha e vai regando, ela vai crescendo, e um dia ela se torna uma enorme planta. Então, plantação de igreja, assim, nós chegamos em uma cidade onde nós não conhecemos as pessoas, e nós ali iniciamos na nossa casa esse trabalho, e o trabalho vai crescendo, quando o trabalho chega no ponto de poder ter o seu obreiro local, aí o Senhor diz, olha, sai daqui e vai para outro canto. E assim vai sendo a nossa vida, né? Eu gostaria que fosse colocado aí o slide da nossa família, né? Nós temos a nossa família aí, nós somos em 5. Eu costumo dizer que quando a gente vai plantar uma igreja, a gente já vai com vantagem, já vão 5 membros, né? 5 membros. Nós temos também os nossos filhos. Os nossos filhos, eu costumo dizer que são os nossos levitas, são eles que nos ajudam no trabalho ali, na nossa frente missionária, ali em Fortaleza. Nós chegamos, em 99, nós fomos chamados para ir à cidade de Russas. Esse é o templo que foi construído ali, e nós começamos na nossa garagem, construímos esse templo. Pode congelar um pouquinho aí essa imagem aí do templo de Russas. Esse foi o nosso segundo trabalho
com missões nacionais. Eu gostaria de ler um texto para a igreja, um texto que tem impactado muito a minha vida e que fala de uma grande realidade do nosso Brasil, que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, verso 30. Esse versículo, ele traz assim uma grande verdade, algo que nós temos realmente vivenciado nos nossos dias. Diz assim o texto da palavra de Deus: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por que eu acho que esse texto parece muito com a nossa realidade? Hoje, meus irmãos, Deus tem convocado um grande exército para se colocar à brecha, um grande exército para se colocar na brecha, para tapar o muro. E o nosso Deus, Ele não tem prazer em destruir os ímpios, não, pelo contrário, Ele quer que nós possamos impactar a nossa nação através desta palavra. A Junta de Missões Nacionais, ela tem feito o que ela pode. Nós no campo temos feito o que nós podemos, mas nós sentimos que precisa ser feito muito mais ainda. Esta palavra que foi dita a Ezequiel também, ela é dita para nós nesta manhã. Ela é dita aos nossos corações: olha, igreja, olha, meu irmão, olha, minha irmã, a tua vida, ela precisa ser impacto para a nação. A minha vida tem que ser impacto para a nação. E Deus deseja nos usar. Deus quer usar cada um de nós. Basta nós nos colocarmos diante do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo. Ah, missionária, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Conversa com Deus, pede a Ele, que Ele vai te mostrar em que área Ele quer usar a sua vida. Próximo. Pode passar. Pronto. Hoje nós estamos ali na cidade 2000. Passamos já por Maranguape, hoje estamos ali. Aliás, aí é Maranguape. Aí foi quando nós saímos de Russo, nós fomos para essa cidade. Maranguape é a nossa cidade natal, a cidade natal do meu esposo. E lá chegando, nós fizemos todas as coisas novamente. Iniciamos na nossa garagem, alugamos esse galpão, compramos esse terreno, aí alguns flashes da construção, e construímos então esta igreja que vocês estão vendo aí. Ficamos durante quase 4 anos ali na cidade de Maranguape. E quando nós fomos para Maranguape, nós ficamos perguntando ao Senhor por que Ele queria nos levar à cidade natal de Isaías, que é meu esposo. E nós obedecemos. Pode passar. Volta. Pronto, nesse casal. Quando nós chegamos ali, nós não entendíamos bem o porquê do Senhor nos levar ali, porque haviam ali 3 igrejas batistas da nossa convenção. Mas nós fomos. E quando nós chegamos ali, o Senhor veio falar ao nosso coração que Ele queria usar Isaías para fazer a diferença, para impactar os colegas da época de jovem, da época de adolescente. E nós estávamos ali, iniciamos o trabalho na nossa garagem, como os irmãos viram, e fomos fazendo todo aquele processo, que é o processo normal de plantação de igreja. E um dia essa jovem chegou na nossa igreja. Essa jovem se chama Dalila, ela é ex-seresteira, cantava na noite. E quando ela chegou na nossa igreja, ela foi impactada com a palavra. Nós não conhecíamos ela, Isaías não a conhecia. E ela aceitou Jesus. E um dia ela chegou para mim e disse: missionária, olha, meu esposo, ele é sargento da Polícia Militar, mas assim, ele não quer que eu venha à igreja. Mas eu consegui vir para a igreja num domingo, ou de manhã ou à noite, e uma vez por semana. Então, eu disse: não, tudo bem, não contrarie seu esposo, fique fazendo assim, para que ele não venha sentir que a igreja está sendo um empecilho ou tenha causado alguma confusão na vida de vocês. E nós sempre dizíamos para ela: Dalila, nós queremos conhecer o sargento Aloísio. Dizia: missionário, ele é assim, ele é brabo, mas não tem problema, nós queremos ir lá.
E quando foi um dia, nós fomos na casa de Dalila. E quando nós estacionamos assim o carro bem na entrada da casa de Dalila, lá estava o temível sargento Aloysio ali limpando a sua arma. E quando Isaías bota a cabeça para fora, ele diz: é tu, Lu? Ela olha para ele e diz: pastor, o senhor conhece o Lu? Faz muitos anos que eu conheço o Lu, foi colega meu aqui da época de juventude, a gente bateu bola aí por esse Maranguape todo. E aquele bravo sargento foi se aproximando do nosso carro, já foi abrindo a porta: pastor, vamos descer. Ela falou: Lu, esse é meu pastor. Ele disse: você é pastor? Olhou para ele e disse: quem diria, né, Isaías, que tu dava um pastor? E cearense não fica calado não. Ele disse: quem diria que tu daria um sargento da polícia militar? E ali começamos a conversar, conversamos sobre esse jogo, sobre o passado, sobre isso, sobre aquilo. E quando nós saímos, nós fizemos o convite: Aloysio, vai lá fazer uma visita na nossa igreja. Acompanha a tua esposa, acompanha teus filhos. E aí Aloysio já não criou mais problema para a esposa e para a igreja, começou a ir para a igreja, e um dia ele se converteu. Interessante que Aloysio, ele se preparou 3 vezes para aceitar Jesus. Ele pensou assim: eu acho que eu vou aceitar Jesus no dia do aniversário da minha filha menor. Não aconteceu. Eu acho que eu vou aceitar Jesus no dia do meu aniversário. E não aconteceu. E outra vez ele se preparou para aceitar a Jesus no culto de Natal. E não aconteceu. E quando ele menos esperava, conferência de aniversário da igreja, um pastor colega nosso que também é de missões nacionais, quando o pastor estava pregando, no meio do culto, sem nada a ver com apelo, quem nada, ele se levantou e levantou a mão. Aí o pastor que estava ali percebeu, e ele levantou e ficou assim, ninguém achou esquisito, mas ele fez, o Espírito Santo o impulsionou a fazer. E o pastor então pegou o gancho, sabe o que é o gancho, né? E disse: olha, eu acredito que o irmão está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele disse: é. E até hoje, meus irmãos, Aloysio está na igreja. Aloysio era junto com Dalila, depois que ele aceitou a Jesus. Ele disse: pastor, eu quero casar, eu quero fazer tudo certinho. Eles casaram no civil, também fizeram uma cerimônia de ação de graças na igreja por aquela união. E hoje ele tem um filho de 19 anos. 19 aninhos, Luquinhas, casado, a esposa esperando o primeiro filho, e o Luquinhas sente um chamado para o ministério. Aloysio e Dalila hoje estão na direção de um trabalho em Maranguape, numa localidade chamada Prourbe. Prourbe é um bairro que é construído uma espécie de mutirão. A prefeitura dá o material e as pessoas vão lá e constroem as suas casas. Então, o bairro Prourbe, e ele hoje está na direção desse trabalho. E Luquinhas esteve comigo recentemente e disse: missionária, eu quero ir para missões. O que eu faço para mim para missões? Eu quero pregar o evangelho. Meus irmãos, tudo porque alguém foi impactado, não pela missionária Ariane, não pelo pastor Isaías, porque nós não fazemos nada. Quem faz é o Senhor, quem faz é o Espírito Santo, e Ele está convocando o seu povo, batistas brasileiros, evangélicos brasileiros, para que possam impactar a nação. Meus irmãos, o nosso cântico diz que a minha missão é impactar essa nação, e essa é a minha missão. Foi essa a missão que o Senhor nos deu, é essa a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós precisamos tapar o muro, precisamos fechar a brecha, meus irmãos, e Satanás, ele está entrando por esta brecha. Satanás está desgraçando vida nas cracolândias, crianças que estão sendo prostituídas, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos um país onde 40 milhões de brasileiros são usuários de drogas. Nós temos um país onde se gasta 45 milhões de reais em propaganda. Mas nós sabemos, os centros terapêuticos existem, mas para resgatar, para retirar das drogas, somente Jesus. Meus irmãos, Missões Nacionais está com um propósito, em 2012, de levantar 100 mil voluntários para fazer trans em todos os estados brasileiros. Eu quero convocar a igreja para todas as segundas-feiras. Eu falei isso no programa, não sei se todos ouviram, mas toda segunda-feira, ao meio-dia, nós estamos convocando o exército do Senhor para 1 minuto
minuto de oração. Onde quer que você esteja almoçando, trabalhando, no trânsito, no ônibus, não importa, todas as segundas-feiras. 1 minuto de oração na presença do Senhor. E tem mais. Das 20 horas do dia 11 de outubro às 20 horas do dia 12 de outubro, nós estamos convocando o exército do Senhor para passar 24 horas em oração. Escolha um momento, 1 hora, meia hora, 5 minutos, 10 minutos, não sei, mas escolha um momento, guarde esta data. Porque, meus irmãos, a obra missionária, ela só se faz com oração. Oração é a mola que mexe, é a mola que move missões em nossos corações. Porque se nós não amarmos, nós não vamos conseguir ficar na brecha, nós não vamos conseguir impactar esta nação que está no caos, que está perdida, precisando do Senhor Jesus. E Jesus conta, sabe com quem? Com os pastores? Com os missionários? O Senhor Jesus conta com cada um de nós. O Senhor Jesus conta com você. O Senhor Jesus conta comigo para impactar o nosso país. Aí é onde nós estamos agora, na Cidade 2000. Maranguape foi construído, chegou o momento de partir. Construímos a igreja, colocamos a cerâmica e 15 dias depois o Senhor está dizendo, olha, vai embora. E aí nós fomos para o bairro chamado Cidade 2000. Se alguém tiver dúvida, depois me procura saber por que Cidade 2000. Mas nós estamos ali, iniciamos na nossa garagem, aí nós conseguimos uma bênção de Deus, um colégio do município, onde nós nos reunimos aos domingos. Nós fizemos um projeto, né, para ficar no colégio, tivemos que fazer um projeto, e esse projeto ele inclui várias atividades, meus irmãos, sociais, mas a atividade que tem assim realmente sido muito bom, tem impactado aquele bairro, aquelas pessoas, é o trabalho de violão. Nós temos um curso de violão base, e esse curso de violão ele é dado pelo nosso filho Júnior e pelo o outro Júnior, que é o noivo da minha filha mais velha. E nós temos eu não vou falar muito, essa jovem que vocês estão vendo ali de blusa listrada é minha filha. Essa jovem ali, ela foi ganha para Jesus dentro do ônibus. Minha filha subiu no ônibus, ela sentou do lado, e aí minha filha começou a falar de Jesus para ela. É a Camila, minha primogênita. E falando que ali tinha uma igreja, convidando, e ela olhou para ela e disse, eu sou desviada dos caminhos do Senhor. Pois vá lá, minha filha. 2 semanas depois, essa jovem esteve lá, também era junta, e hoje, dia 1º de junho, ela, então, casou ali civilmente com esse rapaz. Ela foi sozinha, depois levou o esposo, e hoje os dois ali estão servindo ao Senhor. Tudo porque alguém impactou alguém dentro de um ônibus. Meus irmãos, para impactar a nação, não é preciso estar na igreja, não. No nosso trabalho, nossa repartição, dentro do ônibus, sim, por que não? Na fila do metrô, por que não? Na fila do metrô, você chegar a alguém, oferecer um folheto, puxar uma conversa, puxar um papo, como diz o cearense, e ali você levar a mensagem. Nós precisamos alertar para um Brasil que tem 17 milhões de depressivos. Meus irmãos, para um Brasil de um pouco mais de 190 milhões de brasileiros, isso é um índice de quase 10% de pessoas depressivas, meus irmãos. 2.000 jovens tentam o suicídio, e desses 2.000, mais da metade consegue. E a nossa igreja precisa impactar a nação. Aí é um EBF que nós realizamos ali no bairro. Aí são as crianças. Deixa-me falar um pouquinho sobre essas crianças e sobre aquela EBF. Meus irmãos, a Cidade 2000 é um bairro de classe, digamos assim, foi construído para ser um bairro de operários, mas com o tempo ele foi se transformando num bairro um pouco mais acima, digamos, classe média alta, mas vizinho colado, né? Colado ao conjunto habitacional da Cidade 2000. Nós temos umas casas populares que foram construídas para tirar as pessoas que moravam em situação de risco. E com isso, muitas pessoas invadiram aquele local e lá mesmo permaneceram.
E nós temos sentido, meus irmãos, uma necessidade tremenda. Nós já estamos nesse bairro. Aliás, é o mesmo bairro. Basta atravessar uma pista e já estamos lá. Nós já estamos nesse local que nós chamamos de Nova 2000. Mas nós estamos sentindo a necessidade de ter ali, naquele local, uma casa comprada ou alugada, não sei, para nós trabalharmos com as crianças. Nós já estivemos averiguando e ninguém trabalha com aquelas crianças. Meus irmãos, essas crianças chegam para a gente e dizem: tia, me leva para a tua igreja. E nós não temos condições. Eu digo: vá com alguém, que depois do culto a gente vem deixar você aqui. E nós estamos sentindo a necessidade de ter ali dentro um local para nos reunirmos, para fazermos um trabalho social com essas crianças, um trabalho evangelístico com essa criança. Nós fizemos um EBD, um EBF ali, nós tivemos mais de 100 crianças. Algumas crianças se converteram, mas nós precisamos de um trabalho de apoio ali dentro, meus irmãos. Olha, quando a gente chega aqui naquele bairro, ali dentro da Nova 2000, pode ser 10, 11, 12 horas da noite, não importa, essas crianças estão todas na rua correndo, de pé descalço, cabelo assanhado. A gente percebe que são crianças que nem banho tomaram. Infelizmente, meus irmãos, muitos pais não se preocupam, deixam as crianças soltas. E nós temos a responsabilidade de tapar a brecha do muro que está na Nova 2000. Esta responsabilidade não é só minha, não. Essa responsabilidade são de todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Missionária, mas como eu vou impactar? Orando, meus irmãos. Missionária, como eu vou ajudar você? Orando, colocando diante de Deus. Aquela frase tão conhecida que diz que missões se faz, quem sabe completa, com os pés de quem anda, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Então, existem várias maneiras de contribuir. Você pode contribuir orando, intercedendo, colocando diante de Deus essas crianças que estão ali na Nova 2000. Precisamos urgentemente avançar e avançar. Desistir nunca. Esse tem sido o nosso lema. Então, nós contamos com o apoio desta igreja para que possa estar conosco em oração. Pode passar? Aí a gente pega as crianças assim, na calçada, e senta e conversa. Pode passar. Irmãos, aí nós temos um prédio, né, de um templo que está à venda. Quero que os irmãos orem. Nós estamos trabalhando para tentar comprar esse prédio, onde nós vamos ter ali uma base para trabalhar com as crianças. E o meu pedido é esse: os irmãos estejam nos ajudando em oração, para que Deus possa nos permitir tapar as brechas do muro lá no Ceará, ali na nossa cidade 2000. Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos, agradecer à igreja, ao pastor Israel. Quero pedir aos irmãos que não esqueçam jamais de interceder. Se você tem interesse de participar da Trans 2012, você pode se inscrever através do site de Missões Nacionais. Vá lá no Ceará, onde nós vamos ter também uma Trans. Vê a nossa realidade. Quem sabe você não tem uma oportunidade de estar na cidade 2000 conosco, né? E eu quero agradecer essa oportunidade no nome de Jesus, e que os irmãos jamais esqueçam dessa cearense que esteve aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmã Ariane. Vamos cantar então essa música Minha Pátria para Cristo, porque foi o desafio que ela nos fez e certamente é o nosso compromisso. Trans é um projeto missionário que a Junta de Missões Nacionais promove com membros de igrejas batistas que vão a outras, por isso trans, né? É uma saída, é um trabalho transcultural, topográfico, transgeográfico, e você também pode participar de alguma dessa trans, desse projeto que a Junta faz. Vamos ficar em pé, vamos cantar então Minha Pátria para Cristo, eis a nossa oração. Cristo, eis a minha petição.
Os irmãos podem, por favor, se assentar. Nós teremos ainda nosso tempo de oferta e a celebração da ceia do Senhor. E antes da oferta, então, nosso presidente, irmão Antônio Carlos Mateus, está com a palavra para dirigir uma brevíssima, uma assembleia de flash. Domingo próximo passado, nós abrimos a Assembleia Geral Extraordinária para discutirmos sobre o assunto da doação de 50% no apartamento recebido da irmã Rita da Conceição. E naquela oportunidade teríamos que ter o quórum de 51%, ou seja, aproximadamente 600 pessoas, na realidade 570 pessoas não tínhamos, então hoje estamos reabrindo, dando continuidade à Assembleia, em segunda convocação. A nossa lista de presença, nós temos 201 assinaturas. Precisamos, para abrir a Assembleia, 227. Então, eu pergunto o seguinte: quantos dos irmãos que estão aqui, que são membros da igreja, maior de 18 anos, que não assinou a lista de presença? Então, nós temos número suficiente. Agora, é importante que esses irmãos, para poder a gente ficar de maneira legal a Assembleia, assine na lista de presença. Logo após o culto, por gentileza. Nós temos 201 assinaturas e vimos que tem quase 40 pessoas, pelo menos aqui, que não assinaram, então é fundamental que assine essa assinatura, a lista de presença. Então é o seguinte, irmãos, como eu disse na outra Assembleia, o testamento da irmã Rita já passou pelo Ministério Público, já foi dado como legal. Então, a igreja tem 50% desse apartamento e uma pessoa que ela doou tem os outros 50%. Esse apartamento fica aqui na rua José Higino, número 246. É um apartamento de 2 quartos, com dependências, um apartamento de aproximadamente 60 metros quadrados. Foram feitas 3 avaliações, 2 de R$250 mil e uma de 220. Esse assunto foi levado à diretoria da igreja, que de maneira unânime entendeu que deveríamos comprar o apartamento. Foi levado ao conselho da igreja e o conselho faz uma proposta à Assembleia da igreja. A Assembleia da igreja é soberana para decidir o que tem que ser feito. Nós estamos atendendo o que o Estatuto da Igreja diz, porque é um patrimônio doado. Então, o Conselho da Igreja deliberou levar à Assembleia a proposta da compra da parte dos 50% doado pela irmã Rita da Conceição, usando para isso recursos do Fundo de Construção do Novo Templo, e a venda do imóvel, depois, quando feita, seria revertida para este mesmo fundo de construção do novo templo, ficando ainda a diretoria autorizada a tomar as providências que se fizerem necessárias para a execução desta proposta. Por que o Conselho deliberou trazer a proposta de compra? Entendemos que R$120 mil, R$125 mil que a gente vem a dar nesse imóvel, numa poupança, não renderia o mesmo do que o imóvel daqui a 1 ou 2 anos, no caso da gente vender para ajudarmos na construção do templo. Então, achamos que a valorização do imóvel seria muito maior do que a valorização de R$125 mil numa poupança. Nós consultamos a outra parte se ela tinha interesse em ficar com a parte dela. Ela não tem interesse em ficar, a outra herdeira quer vender a parte dela, então cabe nós agora decidirmos como igreja. Compramos e ficamos com o imóvel. Esse imóvel hoje está alugado, está sendo usado pelo pastor Carlos Daniel.
ou vendemos, quer dizer, eles vendem a parte deles e nós vendemos a nossa. E isso é importante porque, no caso de nós comprarmos, agora, na parte final do inventário, ele já passaria direto para o nome da igreja, os 100% e não só 50%. Então, há uma proposta do Conselho para que ela possa seguir em frente, tem que haver apoio. Apoiado? Há alguma outra proposta substitutiva? Senão, nós vamos colocar em votação. Só um esclarecimento. Por que a gente não vende direto o imóvel, sem ter que arcar com essa despesa? Som. Eu quero só um esclarecimento. Por que a gente não vende diretamente o imóvel, sem ter que arcar agora com escritura, para passar para o nosso nome, para posteriormente a venda? Há algum impedimento nisso? Como eu expliquei, nós entendemos que, se nós vendermos o imóvel agora, nós vamos ter em torno de 120 mil, 125 mil no caixa da igreja. Esse valor irá para uma poupança. A valorização desse valor seria muito mais baixa do que se nós comprássemos a parte que esses 50%, daqui 1 ano ou 2 anos, com a chegada, inclusive, do metrô nessa área daqui, provavelmente essa valorização seria muito maior. Esclarecido, irmão? Ele está alugado e vai continuar alugado, e essa receita entra para o fundo de construção do novo templo. Mais alguma pergunta? A minha visão sobre economia, apesar de eu não ser um economista, é que nós vivemos esses dias de aumentos absurdos na questão imobiliária. E isso é considerado pelos especialistas como um boom, uma explosão. E essa explosão, para quem vem acompanhando, ela chega a um ponto que parece perigoso. Por quê? Porque a economia mundial atravessa dias difíceis e ninguém tem certeza de nada. Então, eu não estou querendo me pôr contra a nada, mas eu estou querendo esclarecer, porque às vezes a gente pensa uma coisa que não é realmente a realidade. Eu tenho ouvido muito sobre o assunto e o que me passa é isso. Nós devemos ser cuidadosos. Eu não estou dizendo, não sei até se essa decisão poderia ser tomada mais tarde, repensada, quem sabe. Pode ser que haja alguma razão nisso, em virtude do quadro, repito, da economia mundial que nós estamos atravessando. Prezados irmãos, eu gostaria só de esclarecer. O Wilson fez a pergunta e o Mateus respondeu em parte. A outra parte é a seguinte, Mateus, aquela que você mencionou sobre termos uma operação só de escrituração em função de só ao final nós termos a questão do inventário feito e de uma vez só a operação é feita quando a igreja vender a propriedade mais tarde. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, agora respondendo ao Eduardo, a situação mundial, ela afeta, se afetar ao Brasil, afeta a tudo. E hoje nós temos 125 mil que estão parados e vão ser afetados ou não, se houver alguma situação. Então, por que não afetá-lo dentro já de um imóvel que, sem dúvida, vai aumentar a sua avaliação por causa desses investimentos na Tijuca? Eu proponho que a Assembleia aprove a iniciativa da diretoria adquirindo o patrimônio e levando-nos a ter mais um recurso para a implantação do templo amanhã. Olha só, irmãos, a gente está no meio do culto. Eu vou dar mais 2 palavras para que a gente possa, senão a gente não sai daqui. O irmão e o irmão ali que já tinha pedido, e depois disso nós vamos colocar em votação e a igreja é soberana para decidir. Bem, o apoiado da igreja já manifesta a decisão, uma decisão favorável à compra. Imaginem os irmãos hoje com esta tal economia, certo? Nós comprarmos hoje um imóvel por 120, por 130 mil reais. Por quanto? A outra parte já nos foi doado. Onde é que compraremos um imóvel aqui na Tijuca por 120 mil reais, com 60 metros quadrados,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, talvez até garagem. Comprar hoje e vender amanhã já é lucro, já é benefício, é sabedoria. Proponho em favor da sabedoria. Senhor presidente, o meu voto é favorável à compra. Todavia, não ficou esclarecida pela presidência se o aluguel atual ele é total ou parcial. Total. Ou seja, é de ambas as partes? Não. Hoje nós não recebemos ainda nenhum valor desse aluguel, porque o apartamento ainda não está conosco. Quando a irmã Rita da Conceição morreu, um dos procuradores dela, que era o irmão Paulo, então esse aluguel hoje está indo para a pessoa que era empregada dela, até foi um acordo, um pedido dela, que enquanto não se definisse a escritura do apartamento, esse aluguel está sendo encaminhado para a pessoa que cuidava dela. Sim. A partir do momento em que nós definirmos e adquirirmos esse aluguel, cessa essa doação para ela e passa totalmente para a igreja. Então, neste caso, a igreja não recebe um centavo. Até agora, não. Então, tem que ser retirada a palavra está alugado. Ele está alugado. Não, mas não em favor da igreja. Não. A pergunta que fizeram é o seguinte: esse imóvel hoje está alugado? Está. Veja só, tudo bem, a igreja receberá uma carta de adjudicação, que o imóvel será dela, ela vai comprá-lo, mas não está alugado. A pergunta é a seguinte: dentro desta proposta, ficará o aluguel também, passará para a igreja? Sim. Ou só após a conclusão do inventário? Expliquei o seguinte: no momento que a igreja adquirir o imóvel, tiver a escritura no nome dela, esse aluguel passa a ser da igreja. E como nós estamos comprando com fundo do terreno, se a igreja assim decidir, esse aluguel irá para este fundo de construção do novo templo. A doação foi 50%. Sim, parcial, que eu quero dizer, em relação ao uso dela. Ela não foi doada hoje, foi? Não, houve um testamento, esse testamento vai a Ministério Público. Eu sei, meu irmão, mas legalmente a igreja está perdendo dinheiro. Quer dizer, eu estou só explicando o meu voto. Está ok. Entendeu? Está esclarecido. Está perdendo tempo. Olha só, irmãos, questão de ordem. Não adianta ninguém vir aqui à frente para pedir a palavra, porque nós dissemos que íamos dar a palavra duas. Em respeito ao irmão, eu vou te dar a palavra e vamos encerrar, senão a gente não termina o culto. Tá, no meu coração eu sinto que esse não é o momento de nós fazermos esse tipo de procedimento dentro da igreja. Quebrar no meio do culto, entendeu? É uma situação que eu acho que não é favorável. Se desejamos decidir alguma coisa, podemos convocar a igreja para que fique depois do culto para fazer esse tipo de sessão. Porque eu acho que quebra o clima do culto e Deus não quer isso no meio do culto. É o que eu sinto. E que toda a parte administrativa que a gente faça depois do culto, tá bom? Irmão, a questão de ordem. A Assembleia já foi convocada, nós já estamos no processo de votação e vamos fazer a votação para encerrar o assunto. Os irmãos que são favoráveis à compra do terreno, por favor, fiquem de pé, que nós vamos contar quantos temos presentes com relação a isso. Compra do apartamento das 50% da nossa parte. Por favor, aguardem só para... E não esqueçam aqueles irmãos que levantaram a mão de assinar a lista de presença, por favor. Pode sentar, por favor. Pode sentar. Pode deixar a gente tem a listagem, Henrique. Aqueles irmãos que são contrários à compra do terreno, por favor, levante a mão. O apartamento, perdão,
Estou aprendendo com o pastor Israel. Tem alguém contrário aí embaixo? 1 voto, 2, 3, 4. 4 votos contrários. Então, está aprovado nos termos da indicação. Há abstenções? Alguém que se abstenha? 1 abstenção. 4 votos contra. A irmã Valéria, que é nossa secretária, está anotando aqui. 4 votos contra e 1 abstenção. Então, foi aprovada a compra do apartamento dos 50% que cabe à igreja, com fundo do terreno, sendo que qualquer recurso que advenha daquele apartamento vai para este fundo do terreno. Tá ok? Obrigado, irmãos. Damos assim por encerrada a Assembleia. Obrigado, pastor. Nós vamos então prosseguir. Vamos nesse instante então, aqueles que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, poderão se levantar e colocar aqui nessas salvas, e em seguida nós celebraremos a ceia do Senhor. Os irmãos podem então levar as salvas. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que um culto é uma assembleia, no sentido de que é o povo que chama pelo nome de nosso Deus reunido para cultuar. E o culto se expressa de várias maneiras. Uma delas é a celebração da ceia do Senhor. Tenho dito nisso, creio que o ideal seria que em todo culto nós o concluíssemos celebrando a ceia do Senhor. Porque é a ceia que nos dá a nossa identidade. É a ceia que nos distingue de outras pessoas. É essa participação que dá a nossa carteira de identidade. No entanto, por razões de ordem prática, nós não fazemos isso. Porque o nosso culto só pode durar 90 minutos, ou no máximo 120 minutos. E não é possível por razões práticas, mas não ideais. Porque a ceia se reveste de fato de uma lembrança do Cordeiro. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 17, nos traz a identidade desse Cordeiro. Ouça, por favor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido Cristo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esse cordeiro é Jesus Cristo, aquele sobre quem João escreveu em seu evangelho que estava desde o princípio com Deus, porque era Deus. No Antigo Testamento, quando um cordeiro era sacrificado, o seu corpo parcialmente queimado e o seu sangue derramado, aquele que oferecia aquele cordeiro em sacrifício tinha os seus pecados perdoados. É por isso que Jesus Cristo é chamado Cordeiro, esse sim perfeito, sem mácula, sem defeito, como diz a carta de Pedro, porque ali os nossos pecados são perdoados de uma única vez, por todas as vezes, para todo sempre. Hoje não fazemos mais aquele sacrifício, só o recordamos ao participar desses elementos. Esse sacrifício foi feito uma única vez, para que fôssemos salvos para toda a vida, até a eternidade. Por isso, eu posso ler outra narrativa, agora vinda da imaginação do pastor João de Pátimos, onde ele então imagina esse cordeiro sendo celebrado como o Senhor e Salvador de todos os homens. Narra ele: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, como se fosse um coro de bilhões de pessoas. O autor fala milhões, milhares e milhares, porque não conhecia ainda a expressão bilhões. Esse coro então cantava: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram o Cordeiro. É o que nós fazemos agora. Vamos então participar deste pão, deste cálice pleno de uva, indicando a natureza do sacrifício que nós não precisamos mais fazer para ter perdoado os nossos pecados, mas a natureza do sacrifício de Cristo, que feito uma vez, nos perdoa de todos os nossos pecados, todos os dias das nossas vidas. Assim então, cantando, vamos participar desta ceia memorial, que recorda o Cordeiro, que é o tempo de afirmarmos que Jesus é digno de receber de nós toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, para todo o sempre. Que as nossas vozes sejam como as vozes daqueles que ali assistiam. Eu vou dizer a palavra, aquele grande espetáculo. Imagine você, na sua casa, de repente ouve uma canção. Como é que ouviremos agora? Seu vizinho cantando. Você olha, se mora num prédio como eu lá embaixo,
tem alguém cantando. Você liga a televisão, tem um cantor entoando. Digno é o Cordeiro. E essa voz circulando o mundo inteiro, em todos os idiomas possíveis. É isso que vai acontecer. E nós hoje apenas antecipamos este grande festival da coroação do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh, glória! Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Ele manda alerta estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Isso manda alerta estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. E que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Esses elementos, portanto, representam o corpo do Cordeiro, sacrificado em nosso lugar, para que hoje não fizéssemos nenhum outro sacrifício.
Este cálice com suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Todas as vezes que participamos e tomamos do cálice, nós também anunciamos que Jesus está voltando. É assim que comeremos, então, neste momento, o pão. Com a mesma alegria do cálice, nós tomaremos. Tendo assim participado, convido a todos a se colocarem em pé, os que já estão podem continuar em pé. Nós podemos voltar os nossos olhos para o Cordeiro, imaginá-lo assentado numa imensa cadeira, a nos contemplar agora. Enquanto está sentado, ele olha para o Pai e intercede por nós. Então podemos desejar uns para os outros. Aqueles que não estão conosco, nossos queridos, aqueles também que ao redor da terra cantam glórias, aleluias ao Cordeiro. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que nos selam, conosco todos os dias estejam, até a consumação dos séculos. Amém.